Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 6 de janeiro de 2026. E antes da gente começar a nossa rodadinha, quero agradecer de vocês os likes, porque ontem batemos o nosso recorde de likes. Como forma de agradecimento, tá na tela aí para vocês. Promoção especial para quem quer fazer parte do nosso grupo VIP, apenas R$20, 10 vagas aí disponíveis para vocês, ou então vocês podem acertar ali por R$30 para ficar com a gente os próximos 2 meses. Lembrando que a promoção ainda é válida para quem quiser ficar até o final da temporada por apenas R$99. E a gente também está disponibilizando guias, e-books, palpites exclusivos, tudo isso para a galera que assinar esse plano mais barato também, beleza? Você vai ter acesso aos favoritos da noite, as melhores zebras, os melhores palpites e muito mais. Quais são os melhores jogos over, under da rodada e muito conteúdo extra que você só encontra lá, além dos nossos vídeos exclusivos. Lembrando que aos finais de semana, exclusivos para quem é VIP no canal e para quem é membro, clicando no botão de Seja Membro que está aqui embaixo, você vai ter acesso também a esses vídeos e lives exclusivas. Fechado? Meta de 150 likes para esse vídeo de hoje. Bora com tudo, porque ontem tivemos um dia excelente. Vamos trabalhar para que hoje seja tão bom quanto ou até melhor, sempre se baseando em números e estatísticas. É assim que a gente trabalha no Sexta de Trade. Bom, pessoal, fica até o final do vídeo, porque tem recadinho especial para vocês também durante o vídeo. Fechado? Não se esquece de compartilhar esse vídeo também, hypar ele, porque ajuda demais. E bora falar aqui a respeito de Pacers e Cavs. Aqui a gente tem um Cleveland desfalcado, né, do Donovan Mitchell, jogador que faz bastante falta porque ele tem um encaixe muito interessante para ser produtivo contra esse time do Indiana Pacers, tá? Mas se tem uma coisa que os Cavs tiveram dificuldades recentemente foi em defender, e jogando dentro de casa com, dá para dizer que um time saudável, com Nembhard, Siakam. Talvez a única grande perda deles para hoje seja principalmente o Ben Mathurin, já que o Tyrese Haliburton tá de fora há muito tempo, fechando uma duplinha ali com o New Orleans Pelicans, que encara outra defesa ruim, no caso a do Los Angeles Lakers, tá? Então a gente quer mais de 106,5 pontos do Indiana Pacers, e aí vamos de mais de 111,5 pontos dos Pelicans, porque é uma odd mínima que a gente gosta de trabalhar. Já adianto para vocês, sim, o Cleveland é favorito para essa partida, o Lakers também, mas eu acho que para odd ali de menos de 50 não são times nesse momento tão confiáveis. No ao vivo dá para pegar uma odd superior, mas pro pré-jogo é isso que eu acho mais interessante. Por quê? Os Cavs, nos últimos 15 jogos, eles sofreram uma média muito grande de pontos, especialmente para o Indiana Pacers. Foram 116,7 pontos sofridos nos últimos 15 jogos contra esse rival. As franquias se enfrentaram 2 vezes na temporada e a gente teve uma média aqui de mais de 109 pontos nos confrontos entre essas franquias favoráveis ao Indiana Pacers. E também, se a gente for pegar aqui numa ordem crescente, podemos observar que eles marcaram mais de 106,5 pontos em 13 desses 15 jogos. Quando a gente pega aqui as últimas partidas do Cleveland Cavaliers, né, independente de quem sejam os seus rivais, eles sofreram 118,3 pontos de média nos últimos 15 jogos e sofreram pelo menos 108 em 13, também número muito alto que a gente tem aqui. O Indiana Pacers não é um ataque tão eficiente, isso é um fato, mas o Cavs hoje é a 12ª melhor defesa por 100 posses de bola da liga. No mês de dezembro, eles tiveram uma queda muito grande nos seus aspectos defensivos, se tornando dentro desse recorte quase uma das 10 piores defesas da NBA. Só que nesse recorte também, os Cavs jogaram no quinto ritmo mais alto. Então, por mais que eles não fossem uma das 10 piores defesas, eles sofreram muitos pontos por 100 posses de bola, porque estavam jogando num ritmo alto. E dentro desse recorte de 15 jogos, eles enfrentaram times de diversos perfis, mas eles sofreram principalmente para os times muito ruins, né? Como o Hornets, sofrendo 119 e 132 pontos. Sofreram 127 e 136 para o Chicago Bulls, 126 para o Washington Wizards, 118 para os Pelicans. Times muito abaixo da média conseguiram ferir e machucar muito esse Cavs, que deve sofrer também com um pouquinho mais de turnovers, já que hoje o Donovan Mitchell não estará em quadra. Beleza? Lembrando que quando a gente fala em relação a aproveitamento na defesa de bolas de 3, o Cavs tem o terceiro pior aproveitamento da NBA. Nos últimos 3 jogos sofreram 38,2% das bolas triplas tentadas contra o seu patrimônio. Quando a gente pega aqui os últimos jogos dos Pacers, eles fizeram 110 pontos no Magic, 113 nos Spurs, 127 no Magic no outro confronto, fizeram 119 contra os Rockets, 116 contra o Heat, 122 contra o Boston Celtics, só ficaram abaixo aqui nesses 2 jogos num período no qual eles tiveram sim dificuldades de pontuar, mas de resto, em grande maioria, eles conseguiram superar essa marca, quem dirá contra uma defesa em fase ruim. Já no outro confronto, a gente também tem o mandante, né? O New Orleans Pelicans tem que pontuar bem contra os Lakers. O Pelicans também não é um ataque de elite, tem uma média de 115,2 pontos por jogo, mas a gente está falando de um Lakers que nos últimos 19 jogos sofreram 119,4 pontos por jogo, sofrendo mais de 111,5 em simplesmente aí, né,
15 desses 19 jogos recortados. Eles jogaram poucas prorrogações dentro desse recorte, na verdade, nenhum. E quando a gente pega aqui esse recorte dos últimos 15 jogos, que é o máximo que dá pra gente puxar aqui falando a respeito de Los Angeles Lakers, podemos observar como eles pioraram defensivamente, né, por 100 posses de bola, especialmente, figurando aqui como a segunda pior defesa da liga por 100 posses dentro desse recorte de 15 jogos. E lembrando que esses times de mercado menor, como New Orleans Pelicans, Utah Jazz, Portland Trail Blazers, enfim, são times que quando enfrentam Los Angeles Lakers, que são o time mais midiático da liga, com LeBron e Doncic em quadra, sem contar o tamanho que o Lakers tem para essa liga, para mim a maior franquia da NBA, a gente tem um cenário no qual esses times se mobilizam mais, criam estratégias e desenham todo o seu plano de jogo para se destacarem contra franquias como essa, até porque eles dificilmente vão jogar uma pós-temporada, e mais do que isso é a chance dos jogadores mostrarem seus talentos ali, né, para a grande mídia e consequentemente valorizar um pouquinho o seu passe em possíveis trocas e renovações de contrato. Então é muito importante para esses jogadores. O Los Angeles Lakers se tornou uma péssima defesa, principalmente porque são o segundo pior aproveitamento em defesa de perímetro em toda a NBA, mas se engana quem pensa que o Lakers também tem uma excelente proteção de área, enquanto eles têm o Luka Doncic ali extremamente preguiçoso dentro de quadra, Rui Hashimura sem confiança e diversos outros jogadores meio softs, como por exemplo o DeAndre Ayton, que tem muito potencial, mas volta e meia ali, larga um pouco na defesa, eles ficam muito dependentes do LeBron defensivamente, então é um jogador que já tá nos seus 40 anos, ele não tem que ficar se matando para poder defender contra o New Orleans Pelicans, enquanto seus companheiros ali não fazem nada a respeito. Então é um cenário interessante, o próprio Pelicans nesse recorte enfrentou os Lakers, marcou 121 pontos e mesmo nas derrotas eles costumam pontuar bem, porque a defesa dos Lakers sabe que não dá para ser confiável, eles dependem do seu ataque para poder vencer suas partidas. Agora vamos falar de Wizards e Magic, a gente tem aqui o Magic como favorito, o Origin 33 eu até acho que tem potencial, apesar de serem visitantes, porque não é sempre que a gente encontra uma odd dessas contra a equipe aqui do Washington Wizards, mas do jeito que o Orlando Magic vem escorregando aí, eu tendo dificuldades de resolver jogos fáceis, a gente precisa ficar de olho ali, quem sabe, numa odd até superior dentro da partida, né, para vitória simples deles, mas é um time muito irregular, é um perde-ganha assim absurdo. Hoje a gente vai trabalhar com as assistências de um jogador que vem jogando muita bola, então assim, entre esses dois palpites que a gente passou até aqui, esse aqui é muito mais interessante, a gente quer pelo menos 5 assistências do Anthony Black, mais de 4.5 assistências desse jogador que vem conquistando o coração aí dos apostadores, tá? Quando a gente coloca aqui um defesa versus posição, a gente tá falando aqui a respeito de um Washington Wizards que cede muitas assistências por jogo para jogadores da posição do Anthony Black. Em geral, o Wizards são o terceiro time que mais cede assistências por jogo na NBA, hoje eles jogam em casa, mas eles cedem uma média maior, como o mandante do que como visitante, sendo o segundo mandante que mais cede assistências por jogo na liga, tá? Todas as posições são interessantes para se trabalhar em over assistências contra o Wizards. Geralmente a gente pega o melhor passador ali e jogadores ali que terão companheiros bons o suficiente para pontuar principalmente por dentro. Acho que falta um pivô com alto volume de jogo ali, né? Pra gente confiar nas assistências do Anthony Black, mas ainda assim ele tem ali o Paulo Banchero reconquistando sua confiança, um jogador interessante para ele assistir e poder pontuar bem. Sem contar diversos outros jogadores do Magic que gostam de atacar a cesta, né? E quando você arremessa de perto, sua eficiência é maior. Em assistências em geral, o Washington Wizards é o terceiro mais interessante para se trabalhar com jogadores. Para point guard, que é a posição do Anthony Black, eles são o sexto que mais cedem assistências. Para a segunda posição dele, que é alarmador, o quarto que mais cede assistências por jogo. Quando a gente pega aqui os números do Anthony Black recentes, ele superou a marca das 4.5 assistências nos últimos 3 jogos consecutivos, conseguindo 10 na última partida e 7 na penúltima, vindo numa crescente interessante. Foram 9 partidas com pelo menos 5 assistências das últimas 15 que ele fez. Ele foi over em assistências em 6 dos últimos 7 jogos e a linha dele só tá aumentando porque, de fato, é um cara que de fato tomou conta da posição, tá? O Jalen Suggs pode não jogar hoje, isso vai dar ainda mais minutos para ele que tá batendo ali a casa dos mais de 30 com frequência e sendo muito importante nas partidas. 8 dos últimos 10 armadores comparáveis a ele que enfrentaram o Wizards foram over nas suas assistências, o Colin Gillespie, um dos únicos que foi under, ficou por apenas uma, mas a gente conseguiu pegar ali a linha de 6 assistências dele nessa oportunidade. Em 2 dos últimos 3 jogos contra os Wizards ele conseguiu dar 5 assistências ou mais, mas lembrando que em nenhuma dessas partidas aqui ele teve esse nível de protagonismo que provavelmente ele vai ter hoje, já que é um jogador que foi conquistando sua posição durante a temporada. No último encontro contra os Wizards ele jogou apenas 24 minutos e a tendência é que ele jogue muito mais hoje e consiga números ainda melhores.
Beleza? A gente tá falando aqui de uma defesa extremamente vazada por 100 posses, nos últimos 15 jogos a quarta pior defesa da liga, em geral a segunda pior defesa da NBA e também um dos 10 ritmos mais altos. A gente deve ter muitas posses de bola por minuto e o Anthony Black gosta desse jogo de correria para poder pontuar e para poder dar suas assistências também. Agora vamos falar aqui a respeito de Memphis Grizzlies e San Antonio Spurs e da partida que acontece na virada da madrugada, Sacramento Kings e Dallas Mavericks. Mas antes, pessoal, não se esqueçam de deixar o like, é muito importante, é assim que a gente desbloqueia vídeos gratuitos para vocês, promoções exclusivas e muito conteúdo extra. Mas você também pode ter acesso a todos esses conteúdos sem ter nenhum esforço, simplesmente ali fazendo parte do nosso grupo VIP ou então do nosso clube de membros. Mas o recadinho que a gente quer passar para vocês é que o On Fire tá de volta. O On Fire é um fantasy game que a gente criou, onde você disputa com outros jogadores ali, não é contra o mercado, coisa do tipo, né? Contra a casa. Então, você tem muito mais chance de ganhar, utiliza apenas os seus conhecimentos. A premiação dessa primeira rodada que a gente vai abrir a partir de hoje, né? Ela já tá aberta, mas a rodada é referente à segunda que vem até domingo que vem. A premiação vai ser de R$500. A gente abriu uma sala ali com um valor um pouquinho mais premium, R$50 para você garantir sua participação. É possível ter mais de um vencedor? Sim, o prêmio é dividido de acordo com o número final de vencedores, mas você não só pode vencer sozinho, como você pode vencer simplesmente ali na primeira rodada, na segunda rodada. A regra é simples, você tem que escolher um time por dia que vai vencer a partida. Ele pode vencer também na prorrogação, não tem problema, o importante é que ele seja o vencedor no final do jogo. E aí, cada vez que você acertar, você vai sobrevivendo dentro da partida. Não pode repetir time, então cada dia você vai ter que escolher uma franquia, tornando assim o desafio ainda mais interessante, divertido e complicado. Mas de toda forma, tudo com o intuito aí de você garantir uma premiação de R$500, o que é muito interessante. As salas só podem ter no máximo ali 21 jogadores, então é você contra no máximo 20 pessoas. Você pode aumentar suas chances de ganhar, chamando amigos para participar e quem sabe vocês dividirem a premiação, conseguindo 2 vidas no game. Mas para mais informações, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Esse é um game que a gente criou e que a galera se divertiu nas últimas temporadas aí, foi muito legal. A gente espera tornar esse game ainda mais divertido com muito mais gente. A gente tem um limite de 2 salas, de, como eu disse, no máximo 21 pessoas. Cada sala vai dar uma premiação. E lembrando que você já pode se inscrever mandando seus palpites. Todas as informações estão lá, só chamar no WhatsApp. Beleza? Corre para garantir a sua vaga, porque elas são limitadas. Falando de Memphis Spurs e também de Dallas e Kings, a gente tem outra duplinha aqui para trazer para vocês que vai ser baseada na pontuação, tá? A gente espera que o San Antonio Spurs pontue bem, mesmo jogando como visitante contra esse Memphis Grizzlies. A gente vai buscar aqui sempre uma linha em torno de 1,20, né? Mais de 113,5 pontos. E a gente vai colocar aqui o Dallas também para pontuar bem contra os Kings. Eu vou passar por cima um pouquinho dessas partidas para trazer outros pontos que eu considero interessantes. Só que a gente tem tanto jogador com potencial para poder produzir bem que a gente optou por trabalhar chips mais coletivas. Beleza? Então vamos falar aqui a respeito dessa duplinha, onde a gente tem aqui o Sacramento Kings e o Memphis como os nossos alvos. Vamos falar primeiro a respeito dos Spurs, né? Os Spurs que nessa temporada por 100 posses, eles são o 6º melhor ataque da NBA. A gente tá falando aqui de um Memphis que não é uma defesa assim de elite, mas volta e meia ali tá no meio da tabela, ameaçando entrar no top 10, só que eles vêm jogando aí num ritmo interessante, um dos 10 times mais rápidos da NBA, então eles estão cedendo muitas posses de bola por minuto para os seus rivais. Vamos pegar aqui os últimos 10 jogos deles, onde a gente pode observar que o Memphis Grizzlies teve uma queda defensiva, né? Eles ficaram mais perto ali do top 10 de piores defesas do que das melhores e continuaram jogando no ritmo alto, o 7º mais rápido da NBA. Dentro desse recorte, o San Antonio Spurs seguiu como um dos melhores ataques da liga e é um time assim que pode fazer a diferença hoje, pontuando muito bem, principalmente com o retorno do Wembanyama. O Memphis nos últimos 11 jogos sofreu uma média de 120,6 pontos, sofreu mais de 110 aqui em 8 desses 11 jogos, sofreram pelo menos 120 pontos em maioria desses 11 jogos recortados também, em diversos deles para times ruins. Wizards, Jazz, Washington Wizards, Jazz mais uma vez e só jogaram uma prorrogação dentro desse recorte. O San Antonio Spurs pode produzir bem contra eles, principalmente porque a gente está falando de um Memphis que é um dos 6 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo em toda a NBA. Isso pode facilitar com que o San Antonio Spurs pontue bem hoje, beleza? Sem contar que eles também sofrem muito com armadores, né? E com Champagne em boa fase. O De'Aaron Fox e o Stephen Castle sendo consistentes. A gente tá falando de uma posição na qual o Memphis Grizzlies é o time mais vazado da liga, sendo o segundo que mais sofre bolas de 3. Isso deve facilitar também um pouquinho da nossa vida, beleza?
Já do outro lado, nós temos o Dallas Mavericks enfrentando o Sacramento Kings, que nos últimos 15 jogos sofreram 121,3 pontos de média. Eles sofreram aí, né, pelo menos 115 pontos em 13 desses últimos 15 jogos, que é ótimo para o que a gente busca hoje. Infelizmente, o Dallas não conseguiu ser efetivo contra eles, mas o Dallas melhorou bastante ofensivamente recentemente, tá? Nos últimos 10 jogos, o Sacramento é a quinta pior defesa por 100 posses de bola da liga, sendo também aqui o terceiro pior aproveitamento em rebotes defensivos. Isso pode dar pontos de segunda chance para os seus rivais em rebotes ofensivos para que eles corrijam arremessos errados. A gente também está falando de um Kings, que é o terceiro pior setor defensivo da NBA na temporada por 100 posses. E é um time que volta e meia ele tá jogando num ritmo alto, tá? Eles estão sempre ali entrando e saindo do top 10, mas acima de tudo o Dallas joga no quinto maior ritmo da liga. A gente deve ter muitas posses de bola por minuto hoje, beleza? A gente também tá falando de um Sacramento Kings, que é um dos 10 que mais levam os rivais à linha de lance livre em toda a NBA. É um time que sofre bastante ali no garrafão, né? Então a gente pode ter o Cooper Flagg e o Anthony Davis se destacando hoje. O segundo time mais vazado da zona pintada em toda a liga. O primeiro é justamente o Dallas. Então a gente tem aqui duas defesas que podem sofrer bastante assim em relação à pontuação, mas especialmente o Sacramento, que é um time mais fragilizado e tem um encaixe mais desfavorável com o Mavericks. Para finalizar, vamos falar de Timberwolves e Heat e depois a gente passa de novo por cima de Pelicans e Lakers, porque tem muita coisa interessante aqui. Bom, Timberwolves e Heat, a gente vai trabalhar com pelo menos 30 pontos do Anthony Edwards, não tem outro jeito. A gente também pensou em trabalhar com as assistências contra o Heat, que é algo que a gente gosta muito de fazer, mas ultimamente vários jogadores estão sendo under ali, né, do Minnesota Timberwolves em relação a assistências. Então, vamos acreditar na individualidade aqui do Anthony Edwards, que também vai querer brilhar contra um time ali, né, de Miami, que tem uma grande parte da torcida da Flórida, e jogando em casa dessa vez. A gente tá falando de um Heat que, se eles defendem bem, são o time mais rápido da liga, então eles cedem muitas posses de bola por minuto e por isso eles acabam sofrendo um pouquinho mais do que o normal. Para jogadores que vêm jogando na posição do Anthony Edwards nos últimos 15 jogos, eles são dos 10 mais vazados para armadores em toda a liga, sendo também aqui um dos 10 times que mais cedem bolas de 3 para essa posição. Em geral, o Heat também é um dos 10 times mais favoráveis para se trabalhar com jogador em bolas de 3, e o Anthony Edwards gosta de arremessar, ele foi o cara com mais bolas de 3 na temporada anterior. Ele gosta desse arremesso, ele tem confiança para arremessar bastante, e se a gente for pegar essa linha de 30 pontos, ele conseguiu bater nos últimos 3 jogos seguidos, em 9 dos últimos 15, em 5 dos últimos 7 também, média de 29,4 pontos, e o mais importante, marcou 33 contra o próprio Miami Heat recentemente, né? De lá para cá ele não teve muito descanso, mas pode fazer a diferença hoje, já que 7 dos últimos 9 jogadores comparáveis a ele que enfrentaram o Miami Heat foram over na sua pontuação, e se a gente for incluir ele, esse número só aumenta, né? Vai para 8 dos últimos 10 que enfrentaram sendo over contra esse time, beleza? Geralmente o Miami Heat, por conta desse número alto de posse de bola que eles cedem, eles acabam sofrendo muitos pontos. Só que como o Anthony Edwards está com a linha de 3.5 para bola de 3, eu considero alto, principalmente com a média dele de 3.3, eu só vou me apegar a essa análise para dizer que ele pode pontuar bem, já que 8 dos últimos 10 que enfrentaram o Miami Heat foram over em suas bolas de 3. Imagina hoje se a bola dele cair, já que ele teve apenas duas no último encontro, né? E agora vamos falar aqui a respeito de Pelicans e Lakers, porque como eu disse para vocês, tem muita coisa interessante. A principal delas, eu sempre gosto de trabalhar com alas armadores, no caso o Austin Reeves tem um encaixe perfeito para pontuar aqui, só que ele não joga hoje, ele tá de fora, então por mais que o Doncic seja um armador, ele também tem características de um ala armador, de ser esse cara que monopoliza muita bola, arremessa bastante e tem altura muito mais de um ala armador do que de um cara que joga na posição 1. Ele é o principal jogador para pontuar aqui, sem dúvidas. A gente também tá falando de um Pelicans que cede muitas assistências por jogo, mas o Doncic não tem muito para quem passar, já que o elenco ali do Los Angeles Lakers está muito mal, né? Então, a gente prefere trabalhar ou com assistências do LeBron, que eu acho que a linha tá alta, ou com a pontuação do Doncic, que a linha também tá alta. Mas eu acho que é muito mais factível acreditar que ele vai bater os 35 pontos do que ele não vai, tá? Lógico, dá para tentar esperar no ao vivo um pouquinho essa linha descer, mas ele já teve sucesso contra o Pelicans nessa temporada, mesmo em um jogo ali onde o Austin Reeves acabou também pontuando muito bem. A gente indicou mais de 21 ou 22,5 pontos ali do Reeves, né, no grupo VIP bateu, mas a gente também tinha falado que o Doncic era interessante, ele marcou 34, hoje sem o Reeves ele pode bater os 35, o problema é, para os meus métodos, 34,5 é uma linha alta que eu não gosto de trabalhar, mas é perfeitamente cabível, principalmente que a defesa dos Pelicans vem cada vez pior. Naquela partida ele começou com 20, aí depois ele começou a dar uma segurada ali, e aí deu margem ali pro Reeves conseguir passar e pontuar bem, né, ele teve apenas um quarto ali em que ele arremessou bastante, né, com exceção do primeiro, que foi o terceiro, mas no geral ali, ele deu uma segurada aqui no quarto e no segundo principalmente. Acredito que hoje o Doncic pode vir aí pra maldade também, beleza?
Então vamos ficar de olho lá no VIP, a gente vai mandar tudo para vocês. Tem também o link na descrição aí do nosso Fantasy Game on Fire. Então clica lá para pelo menos conhecer as regras, tirar suas dúvidas e quem sabe participar do Fantasy Game mais divertido e com prêmios em dinheiro. Basicamente ali uma odd de 10 que você vai estar apostando, mas com uma facilidade, uma chance de vencer muito maior, né? Porque você vai poder escolher os principais favoritos ali dos 7 dias diferentes. Então, você não vai se obrigar dentro de uma partida a dar aquela forçada, ou então depender, sei lá, de um super favorito ali para vencer, mas ter que colocar mais dinheiro para compensar, sei lá, um OKC pagando 1,18. Você vai ter que pôr muita grana para conseguir. Não, ali você pode depender, sei lá, de um OKC, de um Houston, de um Knicks, sem ficar se apegando muito às odds. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos no vídeo amanhã e falou!